As oportunidades perdidas em Jojo. Acredite, são muitas. Você vai chorar no banho toda vez que você lembrar o que Jojo poderia ter sido. Jojo é um anime barra mangá que na maioria das vezes sabe muito bem o que tá fazendo. Apesar das coisas parecerem ser aleatórias e sem sentido, dá pra você perceber que havia um planejamento para aquele acontecimento desde o início. Mas em certos momentos vocês já tiveram a sensação de que alguma coisa específica poderia ter sido melhor? Ou quando o Araki teve a oportunidade perfeita para fazer alguma coisa bombástica e ele acabou ignorando totalmente? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos passar ponto a ponto todas, ou pelo menos quase todas, das oportunidades perdidas do Araki. Esse é o Jojo 99, o canal que não perde a oportunidade. Se inscreve e curte agora ou eu vou tirar sua tranquilidade. Para começar, a gente pode falar da forma muito breve que foi mostrada a infância do Jonathan. O anime em si já tirou algumas informações que o mangá oferece, como por exemplo, o fato do Danny ter salvado Jojo do afogamento, mas ainda assim, sabemos muito pouco sobre como foi a vida do Jonathan, sobre como foi a morte da sua mãe naquele acidente, como isso afetou ele, entre várias outras coisas. Ele poderia ter tido um arco dramático muito melhor desenvolvido. E isso nos leva a outra questão. Por que a Phantom Blood é tão pequena? Tinha tanto conteúdo para ser explorado em cima disso, um pouco mais da infância do Jonathan, um pouco mais da infância do Jill, talvez até uma explicação maior sobre como a vida dele foi uma bela de uma merda. Mas eu não sei se isso seria positivo, porque faria a gente ter empatia com o vilão. E eu não sei se eu gosto desse conceito. Ou talvez um background maior sobre como foi o treinamento do Barão Zeppeli. O que não faltava era a oportunidade pro Araki explorar na parte 1. Eu nunca vou entender como uma parte tão maneira pode ter tido só 9 episódios em anime. Mas o mangá de Phantom Blood é melhor, mas em questão de história, porque os traços do Araki chegam a ser levemente ultrapassados pros dias de hoje. Mas em geral a história é bem superior. E se você quiser os mangás de Jojo, tem links na descrição e no comentário fixado. Além disso, tem figuras de Jojo e camisetas incríveis. Mas dá pra passar um pano danado pra todos os erros dessa parte, sabe por quê? Porque foi a primeira. O Araki ainda não havia se estabelecido como um autor muito bom. Isso só foi acontecer lá em Stardust Crusaders. Pra começar a Battle Tendency, temos que ter uma menção honrosa ao George Joestar II. Porque apesar dele ter tido o potencial completamente jogado no lixo, existe uma novel especial pra ele em comemoração aos 25 anos do lançamento do mangá de Jojo. E, infelizmente, foi uma oportunidade perdida dentro do universo canônico. Mas a gente foi presenteado com essa novel muitos e muitos anos depois. Na verdade é um presente de merda, porque essa novel é uma merda. É a novel que tem o Cars que tem 7 stands. Inclusive eu já fiz até vídeo sobre esses 7 stands do Cars. Vai estar no card aí em cima. Gente, essa novel é muito ruim, passem longe dela, é completamente absurdo de ruim. É o tipo de história que tenta ser complexa, mas só que só consegue se estragar ao longo do tempo. Essa novel é tipo quando você pede um presente específico no amigo secreto, nada muito caro, acessível, e o cara chega e traz uma caneta pra você. É sério, isso aconteceu comigo, eu só tinha 10 anos de idade, pô. Júlio, seu maldito! Foi o primeiro amigo autista que eu tive na vida. César Zeppeli também é um caso que só se aplica ao anime. Não foi uma oportunidade perdida do Araki, mas sim da David Productions. A história do Zeppeli é bem maior do que a que foi mostrada no anime. No mangá vemos muito mais sobre a infância dele e as consequências do que o abandono paterno teve na vida dele. Mas o anime reduziu isso muito, e o que a gente sabe sobre ele é extremamente raso. Foi o bastante para ficarmos comovidos e tornar a morte dele muito mais pesada, mas nem de longe foi tão profunda quanto poderia. Araki 1, David Productions 0. Você tem alguma dúvida de Jojo? Se sim, comenta aí. Quem sabe não vira um vídeo. Santana, meu caro Santana, que inclusive é o nome de um dos bairros mais conhecidos da zona norte de São Paulo, fica 20 minutinhos da minha casa. Você quer matar o Jojo 99? Ele está próximo de Santana. A primeira aparição desse personagem foi muito impactante. Ele foi o primeiro traço do que vimos dos Homens do Pilar, que posteriormente seria muito mais abordado. Mas infelizmente esse personagem, que é até consideravelmente importante, foi completamente abandonado. E tudo que sabemos sobre a sua origem é completamente raso. É contado que ele foi um bebê salvo e treinado pelos Homens do Pilar. Isso durante o massacre que o Cars fez no clã deles. Mas depois foi abandonado por ser considerado apenas um cão de guarda
e não tem nenhuma utilidade pro plano envolvendo a Pedra de Aedia. Por ter usado muito poder em alguma ocasião desconhecida, ele acabou entrando em um sono profundo de 2000 anos. É sério que é só isso? Tinha tanta coisa boa, ele poderia ter entrado como um Joe Bro e se unido para derrotar os Homens do Pilar, em, sei lá, alguma espécie de vingança contra seus mestres por terem abandonado ele. Isso até poderia render alguma aparição especial na parte 3. Se o Araki conseguiu fazer a gente gostar de um soldado alemão na época do bigodinho, imagina como teria sido incrível ver a redenção de um Pillar Man. E o mais surpreendente é que ele nem chegou a ser completamente morto. As partes do seu corpo que sobraram ficaram expostas à luz ultravioleta, só para ele não despertar, mas é deixado bem claro que ele ainda estava vivo de certa forma. Eles tinham de bandeja a chance de trazer o Santana de volta como um aliado, ou até mesmo como um inimigo. Mas o Araki simplesmente desperdiçou isso. Na parte 3 existe um personagem muito interessante que poderia ter tido destaque muito grande nas lutas, mas isso não aconteceu. Então, já que ele não iria ter nenhuma cena tão grandiosa ao longo da parte 3, ele poderia ter um background maior, não acham? Bom, o Araki não pensou isso quando criou Mohammed Avdol, porque ele é um dos personagens mais desperdiçados da história do anime / mangá de Jojo. O Araki já revelou que não deu muito destaque pra ele ao longo dos acontecimentos por causa do seu poder. O fogo é uma habilidade muito destrutiva, e o Araki gosta de inventar e deixar as coisas mais complexas, algo que é muito difícil trabalhar quando a habilidade principal é incinerar tudo que tiver na sua frente. Mas o Avdol tinha tantas coisas interessantes. Ele não era um personagem simples, podiam ter explorado esse lado cartomante dele, um pouco mais do que levou ele a esse caminho. Podiam até mesmo ter deixado esse encontro dele com o Jill um pouco mais dramático, principalmente porque a parte 3 tem 48 episódios. Custava alguma coisa substituir aqueles arcos mais insignificantes para poder introduzir uma profundidade maior no Avdol? Naquela ocasião em que eles encontram o suposto pai do Avdol, eles poderiam ter usado esses episódios para falar mais sobre a criação dele e mostrar como ele se tornou uma pessoa que por 2 vezes sacrificou sua vida para salvar seus aliados. Tinha muito o que oferecer esse personagem, mas infelizmente isso não aconteceu. Hal Horse. O que dizer de Hal Horse? Que personagem maravilhoso. Ele também foi um personagem completamente desperdiçado. O Araki até tinha uma ideia muito interessante e colocá-lo como um substituto pro Avdol depois da morte dele, mas acabou descartando a ideia. E dá pra você perceber de cara que o Hal Horse não era um antagonista tão simples quanto os outros que foram aparecendo. Ele era um pouco mais denso, tanto pelo seu cavalheirismo e senso moral, quanto pela coragem e determinação que ele mostrou na tentativa de assassinar Jill. Mesmo ele tendo mais de uma aparição ao longo dos capítulos, na primeira ele foi completamente apagado e só voltou no final, justamente para fugir depois que o seu companheiro foi derrotado. E na segunda, ele voltou apenas como um alívio cômico, depois de formar uma dupla com o Boingo. Considerando que ele chegou a impressionar o Jill com a frieza demonstrada na hora de puxar o gatilho, ali era a oportunidade perfeita para o Hal Horse mudar sua postura covarde, de querer ser o coadjuvante e fazer um estrago lutando contra os Crusaders de fato. Um estrago no mesmo nível que o Endu e o Vanilla Ice foram capazes de fazer. Mas nem tudo é motivo de tristeza. Afinal, agora nós temos o spin-off do Hal Horse com o Josuke. Isso mesmo, Hal Horse na cidade de Morio. Tem uma playlist aqui nos cards onde eu conto essa união inusitada de Josuke e Hal Horse. Tá aqui em cima e eu te lembro no final do vídeo, fechou? Em Diamonds Unbreakable temos a aparição da bebê invisível sem família no meio da cidade. Isso é um tanto esquisito, não é? Sim, mas é algo completamente maravilhoso, e com uma infinidade de explicações e futuros acontecimentos, e o Araki não aproveitou 1% disso. Existem até algumas teorias dos fãs que na verdade o Kira matou os pais dela, o que teria sido muito bom. Poderia ter uma cena deles encontrando a casa dela, e lá eles descobrirem parcialmente o que aconteceu, e o que fez ela ficar perambulando invisível por aí. Se tivessem juntado isso com o peso da morte da Reimi, iria deixar a luta final com um peso muito maior. Mas infelizmente a Shizuka só foi criada com a intenção de criar algum laço afetivo entre o Josuke e o seu pai. Nunca houve qualquer pretensão grandiosa pra ela. Araki, você é um corno. Temos aqui o pior pai de todos os tempos, especialista em criar filho psicopata. Mesmo Yoshihiro Kira só aparecendo preso em uma fotografia, esse personagem é muito interessante
forte e poderia ter sido muito mais denso. Primeiro que em nenhum momento foi explicado por que esse velho comprou a flecha. Afinal, o que ele queria comprando uma flecha milenar encontrada em uma escavação no Egito e vendida para uma velha completamente desequilibrada? E o que motivou ele a usar a flecha em si mesmo no seu filho? O que esse cara estava planejando, gente? A coisa mais profunda que sabemos sobre ele é que toda essa obsessão em proteger seu filho, mesmo sabendo que ele é um assassino em série, é porque ele se sente culpado por fechar os olhos para os abusos que sua esposa cometia com seu filho. Mas isso não é nem 1% do que esse personagem poderia ter. Sem contar que a flecha de stand que ele carrega para cima e para baixo foi a única flecha mostrada com algum grau de consciência, já que a mesma escolhia as pessoas que iria acertar e por vontade própria perfurou seu filho. Por que só a flecha dele tem essa capacidade? Será que ele tem alguma ligação especial com essa flecha? Será que todas as flechas despertam consciência devido ao esforço? Isso poderia até mesmo render um vilão principal de alguma parte futura, um homem que é capaz de controlar todas as flechas de stand. Seria muito incrível, mas é algo que a gente nunca vai ter a chance de ver. Em Golden Wind nós temos o retorno de Koichi Hirose. A gente tem que concordar que a aparição dele em Vento Áureo teria sido muito melhor. Primeiro, já nos traria alguma familiaridade, e não teríamos que lidar com personagens completamente desconhecidos. Segundo, que tudo dava a entender que ele teria uma participação relevante naquela parte. Ele não apareceu de forma rápida só para descobrir quem era o filho do Jill. Ele foi essencial para a derrota do Black Sabbath. E esse tempo que ele interagiu com o Giorno não seria o bastante para reunir várias informações e garantir que ele não era uma ameaça. Seria ótimo ver um anão e 5 mafiosos travestidos trabalhando juntos para derrotar o chefão da máfia. Só minha opinião. Todos os membros de La Squadra de Esecuciones são extremamente carismáticos e possuem stands muito diversificados. É até difícil de imaginar como esse bando de desajustados se reuniu e percebeu que seria uma boa ideia formar uma equipe. Mas enfim, a Esquadra de Execução, em um dado momento, decidiu descobrir e revelar a identidade do chefe, resultando na morte de 2 dos seus membros, Sorbet e Gelato. Eles foram expulsos da máfia, mas seu desejo por vingança continuava. Então, eles passaram toda a parte 5 tentando sequestrar a Trish para descobrir alguma informação sobre o Diávolo e assim destruir ele. Apesar dos meios serem bem diferentes, o objetivo dos dois grupos era o mesmo: acabar com o chefe da máfia. Então por que eles passaram a parte 5 inteira só se matando? Eles podiam ter feito só uma união e se ajudado para destruir o chefe. Ou então, já que eles tinham como descobrir os reais objetivos da esquadra, eles poderiam se unir apenas como um último membro vivo, o Risotto. Depois de alguma conversa sobre os objetivos em comum, resultaria em uma união maravilhosa e teria deixado a luta final muito mais incrível. Giorno teria seu sonho de se tornar um gangster, Bruno teria seu sonho de acabar com o tráfico de drogas para crianças, e Risotto vingaria todos os seus amigos mortos. Todo mundo feliz. Se inscreve e curte agora ou você come giz. Ai, isso daqui me mata. Polnareff ficou frente a frente com um descendente direto do homem que manipulou sua mente usando a morte de sua irmã como principal artifício. O homem que causou a morte de Ig, Avdol, e assassinou cruelmente Kakyoin, provavelmente os melhores amigos que Polnareff teve na sua vida inteira. Essa carga emocional é um peso tão absurdo que deveria ser considerado um crime não haver nenhuma interação deles nesse sentido. A descendência de Giorno passa completamente despercebida por Polnareff. Não é nem sugerido qualquer ligação entre os dois. E isso é tão triste que a gente esquece de toda a história quando eles se encontram. Nem passa pela nossa cabeça. E ok, ali já estava no arco final da luta contra o Diávolo. Não precisava desenvolver nada muito grande. Mas depois do Giorno conseguir o Requiem e encher a cara do Diávolo de porrada, era muito fácil inserir alguma expressão facial no Polnareff que desse a entender, naquele momento, que ele percebeu quem era o pai do Giorno. Não precisava de muito, papai Araki. Poderia ter sido tão simples, tão maravilhoso. Mangás, figuras e camisetas de Jojo estão na descrição e no comentário fixado. Me diz, você sabe quais são os 10 stands mais poderosos de Jojo? Nós fizemos um vídeo sobre isso, tá desse lado aqui da tela. E do outro lado, você encontra aquela playlist da história do Hal Horse e do Josuke. Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.